Como é que anda seu medo? Ele está escondido? Ele está passeando? Ele está fazendo o quê? O Bruce Lipton, ele diz uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ó: se aprendemos a controlar nossos medos, podemos recuperar o controle das nossas vidas. E é bacana quando ele fala isso, porque às vezes a gente deixa as coisas um pouco paradas, porque simplesmente a gente tem medo. A gente tem medo de errar, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo do que o outro vai falar, do que o outro vai dizer. E aí a gente fica parado, sem fazer nada, sem dar um próximo passo, simplesmente porque o medo toma conta. E eu já falei aqui algumas vezes sobre o medo. E o medo, a gente só não pode permitir que ele paralise a nossa vida, como o próprio Bruce Lipton fala. O Bruce Lipton, ele trabalha com as crenças, né? Ele tem um livro chamado A Biologia da Crença, e nesse livro ele vai falando como as crenças se formam. E ele fala um pouco do medo também e tal, e como isso afeta a nossa vida. A gente começar a olhar para a nossa vida com mais cuidado e no momento que vier o medo, pensar, deixa eu ver o que eu estou sentindo. Será que nesse momento presente isso é real ou isso é só uma fantasia? Às vezes, parar para poder pensar no que está sentindo no momento pode te levar a grandes resultados, porque agora, por exemplo, você não está sentindo medo, eu tenho certeza, enquanto eu estou falando aqui. Você está muito tranquilo, ou não? Acho que depende, né? Pode ser que você esteja mais ou menos numa ansiedade aí, grande, porque você está pensando em outra coisa. Mas olha só que coisa interessante, quando você está no momento presente, você não sente medo. Você sente medo se você estiver no futuro, porque isso vai gerando uma ansiedade. Ou se você estiver lá atrás, no passado, né, aquela sensação que ficou, isso vai te dando, né, uma certa angústia, porque você vai reviver emoções que estavam lá atrás, que às vezes não eram muito boas. Se foram positivas, legal. Mas se elas não foram positivas, isso vai te dar uma certa angústia. Então, estar no momento presente vai fazer muita diferença. E quanto mais a gente aprender a deixar os medos de lado, maior controle nós vamos ter. E isso vai ser libertador. Porque se você aprende a controlar a sua vida, você vira uma potência infinita aí, ó. Ninguém te segura. E se ninguém te segura, você vai viver aquilo que você veio ser aqui. É bonito, né? Então, para finalizar, eu vou ler de novo. Se aprendemos a controlar nossos medos, podemos recuperar o controle de nossas vidas. E só uma perguntinha assim: quais são os medos que impedem seu crescimento? Faz o seguinte, pega um caderno e anota que medos são esses. E começa a investigar isso, para ver se isso de fato faz sentido. Porque às vezes você está aí, perdendo tempo com uma coisa que você não precisava perder. Porque você poderia estar usufruindo de muito mais benefícios, mas está aí, às vezes, se engalfinhando com algumas emoções. Então, anota seus medos e comece a enfrentá-los. Às vezes ele é só algo bem pequenininho, mas que, né, você transformou num grandão porque foi assim que você viu. Mas de repente está na hora de fazer o quê? Mudar as suas crenças. Porque você acreditou naquilo ali, numa ideia que foi colocada para você. Então, mudar essas crenças vai fazer você retomar o controle da sua vida. Então, aqui é Sheila Sampaio, esse foi o meu ponto de vista. E a gente se vê. Beijos!